o método de analista master de licitações. O que o método pode transformar na sua vida? Muita gente me pergunta e nesse vídeo rápido eu vou responder exatamente o que é o método e se ele é para você. Eu sou a professora Flávia Viana, sou advogada, especialista em licitações, trabalho desde 1999 com licitações e sou a criadora do método de analista master de licitações que você vai aprender aqui junto comigo. Então, o que seria o método de analista master de licitações? Já pensou se você tivesse acesso, a uma metodologia que fizesse você faturar nas licitações, seja você representando aí a sua própria empresa, o seu MEI, o ME, PP, micro, pequena empresa, ou até uma média ou grande empresa, ou você que não tem empresa, representando empresas dos seus clientes e faturando alto. Dá uma olhadinha só aqui, então, por exemplo, esse meu aluno aqui, ele, durante 30 dias, aplicando o método de analista master, ele faturou, venceu aí 4 licitações de R$430 mil. O lucro dele, o lucro mesmo dele foi de R$86.156,87. E ele já tinha, assim que ele iniciou, começou a aplicar a metodologia, ele já arrematou mais de 2.107.000 em licitações e fatura acima de R$10 mil por mês, cerca de 4 meses depois que ele iniciou a prática da aplicação, tá? Olha esse outro aluno aqui, em um mês, ou seja, em 30 dias, ele ganhou R$865 mil em licitações e o lucro dele, das comissões que ele ganhou, o lucro líquido dele foi de R$40 mil, R$183,61. E imagina só você ter esse resultado em 30 dias, ou, como esse outro aluno aqui, de R$724 mil em licitações arrematadas, ganhas, e comissão mais de R$30 mil em comissões em 30 dias, valor do lucro líquido dele. Ou, como o meu aluno Jefferson aqui, arrematou em 30 dias R$1.387.000 em licitações, cujo lucro dele foi R$28.394,66. Então, dentro da metodologia de analista master, o que faz o Jefferson, o Genivaldo, a Paola, a Marlene ter esse tipo de resultado e você também podendo ter esse tipo de resultado, tá? E antes só de eu iniciar, eu quero esclarecer que o método é tanto para você que vai começar do zero, que nunca trabalhou na sua vida com licitações, que não tem experiência, não sabe nem o que é licitação ainda, ou você que já é atuante na área de licitações, já se considera inclusive experiente, avançado, porém tem alguma coisa errada, porque você não consegue ter esse resultado, você não consegue performar. E por que você não consegue performar? É por sua culpa? Óbvio que não, mas com certeza por estar utilizando uma estratégia defasada ou que simplesmente não funciona. Então, dentro do método de analista master, você aprende a utilizar uma metodologia eficaz, rápida e que vai funcionar nas licitações que você vai participar. E para isso, essa metodologia, ela tem 3 pilares, ou seja, a partir do momento que você aprende esses 3 pilares, você aumenta significativamente o número de licitações que você passa a arrematar, que você passa a ganhar e reduz drasticamente chances de cometer qualquer erro no meio do caminho. Você blinda a sua carreira, você blinda o seu patrimônio, você blinda a sua empresa para que você não tenha nenhum erro, não cometa nenhum erro e não corra riscos desnecessários nessa área, que é uma área muito importante e que não é lugar para aventureiro. Então, dentro do método de analista master, você aprende 3 rotas, que são os pilares do método. Esses pilares, desde 1999 atuando dos 2 lados da mesa, tanto como analista de licitação, empresária, consultora, como do lado do governo também, eu pude verificar
quais eram os pontos que faziam uma pessoa ter resultado e a outra pessoa não ter nenhum resultado, mesmo trabalhando há 5, 10, 20, 30 anos nas licitações e não conseguiam resultados exponenciais, não conseguiam melhorar, tá? Por quê? Pela falta desse conhecimento. Então, uma vez que você aprende esse conhecimento, que é baseado em 3 pilares, 3 rotas. Primeiro, a rota do analista master. Que rota é essa, Flávia? Essa é a rota que vai fazer você aprender o passo a passo do seu lado da mesa, ou seja, quem vai vender para o governo produtos, serviços, obras, locações, qualquer produto que vá ser vendido para o governo vai aplicar essa rota, não importa se é para o governo vai comprar bens, se o governo vai contratar serviços, se o governo vai construir um prédio, né? Então, quando a gente vai trabalhar com licitação, o comprador é o governo, mas a compra ela é sujeita a uma série de regras, tá? Então, no momento que você aprende qual é o seu passo a passo, você consegue executar o seu lado com perfeição, ou seja, montar os documentos para participar de uma licitação sem errar documentos, sem perder licitação, sem ser inabilitado por erro da documentação, sem ser desclassificado por erro na montagem da proposta, né? Aprende a manusear os portais onde as licitações vão acontecer, como é que eu entro, como é que eu cadastro a proposta, como é que eu envio lances, aprende a formatar os seus recursos administrativos, as suas impugnações, porque não precisa ser advogado, tá, para isso, mas somente conhecer a sua rota pode até fazer você participar da licitação, mas não faz você ganhar a licitação. Somente conhecendo a rota de quem vai vender para o governo participar da licitação, você ainda não consegue ter resultados. E para você ter resultado, é necessário a segunda rota, que é a rota do comprador. Então, um órgão público, a entidade pública de todo o Brasil, dá uma olhadinha aí no seu bairro. Seu bairro deve ter prefeitura, creches públicas, hospitais públicos, né? Tem a Câmara, tem órgãos, autarquias, tem vários órgãos e entidades, a polícia, os bombeiros, todas essas instituições. Desde comprar uma caneta, desde comprar um copo, desde comprar água mineral, desde comprar um café, até comprar helicópteros, medicamentos, construir rodovias, construir prédios, fazer a limpeza ali do prédio público, fazer a manutenção do ar-condicionado, trocar lâmpada, tudo isso é feito por meio de uma licitação ou até uma contratação direta, que hoje está muito utilizada a dispensa, e você aprende a participar disso tudo e ter altas comissões e faturar acima de 10 mil reais por mês. E para isso a rota do comprador ela é indispensável, porque quando o órgão vai abrir uma licitação, lá do outro lado da mesa, ele tem uma série de regras para seguir. Então, ele tem regras para seguir para escrever o edital, regras para seguir para os documentos que vão ser solicitados, regras para seguir na análise dos documentos das empresas que comparecem para participar da licitação, que hoje em dia é tudo online, tudo eletrônico, você consegue participar da sua casa mesmo, só com computador, internet, né? E conhecimento. Só que, quando você não conhece a rota do comprador, e isso acontece com 99% das pessoas que vão para o campo de batalha sem conhecimento, com a cara e com a coragem, vão sentir, primeiro, muita limitação no momento de ler o edital. Vai ler o edital, não vai entender o que está escrito. Ou pode até entender, mas vai interpretar errado. E aí, quando interpreta um edital errado, está sujeito a cometer erros e perder aquelas oportunidades, né? Ou pior, muitas vezes deixar de participar de um edital, porque o edital faz uma exigência, só que aquela exigência é ilegal, é irregular, não poderia ter sido exigida. E a gente só consegue identificar esses pontos cegos do edital com a rota do comprador, porque uma vez que você aprende o que o comprador pode e o que ele não pode fazer, o que ele pode pedir, o que ele não pode pedir, você sabe exatamente o que está certo e o que está errado. E o que tiver errado no edital, o analista master, ele faz uma
pecinha que a gente chama de impugnação ao edital. A impugnação ao edital é uma ferramenta muito poderosa, onde a gente consegue deixar aquela oportunidade redonda para nossa empresa participar ou para o nosso cliente sem cometer nenhuma ilegalidade, muito pelo contrário, só obrigando o órgão a cumprir o que é legal, o que é lei, tá? E você também, sabendo disso, você não vai permitir que erros do julgador, no momento que o pregoeiro, que o agente de contratação vai julgar a licitação, ele comete erros por falta de conhecimento. E nesses erros, ele pode simplesmente eliminar a sua empresa de forma equivocada. Só que se você tem o conhecimento que o comprador deveria ter, você sabe quando ele errou. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar com um recurso administrativo. Então, para fazer impugnação, recurso administrativo, não precisa ser advogado. Claro que eu tenho alunos que são advogados, mas a grande maioria não é. E tem resultados exponenciais nessa área, fazendo impugnações, fazendo recursos administrativos, tá? E o recurso também serve para usar uma estratégia fatal para os seus concorrentes. Quem sabe essa estratégia ganha a maioria das licitações que participa. Por quê? Quando você vai participar de uma licitação, 95% das pessoas que estão ali participando são despreparados, são amadores, são aventureiros. Eu gosto de chamar esses amadores de remoras, tá? E o analista master eu gosto de chamar de tubarão. Então, se você vê o tubarão, ele sai livremente, ele nada livremente, ele se alimenta dos melhores alimentos, ele não passa fome, não. E as rêmoras são aqueles parasitas que ficam ali ao redor da boca do tubarão, se alimentando dos restos que o tubarão deixou para trás. Ou seja, a rêmora, no dia que o tubarão não quer comer, a rêmora passa fome. E mais, a rêmora só pega resto, só pega as coisas ruins, as licitações, as piores oportunidades, porque elas não têm conhecimento. Então, você como analista master, você consegue, no momento que você vai participar da licitação, tem muita rêmora. A rêmora é aquela que joga o preço lá embaixo. Aquela que joga o preço lá embaixo é uma rêmora, sabe por quê? Porque ela acha que tem que depender do preço para ganhar uma licitação. Esse é o maior mito que existe. Por quê? Quem joga o preço lá embaixo comete erro fatal, não sabe o que está fazendo. Aí comete erro fatal na documentação, comete erro fatal na proposta. E muitas vezes o agente público não consegue identificar esses erros. E aí ele vai lá e classifica aquela empresa e habilita aquela empresa, quando na verdade ela deveria ter sido eliminada da licitação pelos erros que ela cometeu. Mas você, como um tubarão analista master, você não permite que esses erros atrapalhem a sua empresa. Sabe por quê? Porque você simplesmente vai entrar com um recurso administrativo para eliminar aquela empresa e vai conseguir pontuar todos os erros que aquela pessoa cometeu, tá? Ó, antes da gente continuar, deixa eu só te mostrar uma coisinha. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. A minha aluna Paola, que também é um tubarão, tá? Aplicando o método de analista master, veja só o que ela falou no nosso grupo aqui de desafio, tá? Tubarão que é tubarão não desiste nunca. Só para ilustrar, com o conhecimento adquirido aqui, o meu cliente ele tinha participado de um pregão antes de me contratar, quer dizer, era uma rêmora, né? O cara foi lá com a cara e com a coragem. E quando chamou ela, a Paola, para cuidar das licitações, ela viu que esse pregão tinha inabilitado o cliente dele, mas tinha uma falha. Ela usou o recurso, conseguiu reverter e ganhou essa licitação, tá? Então, além de você se precaver dos erros do julgador, você consegue também eliminar os seus concorrentes, tá? E ainda, a terceira rota, que faz você realmente ser um tubarão, é a rota traduzida da lei e a rota traduzida do direito administrativo para analista, que é o terceiro pilar do método analista master. Por que isso? Porque eu te falei que você não precisa ser advogado. Aliás, na faculdade de direito, a gente não aprende nada de licitação. Eu posso garantir isso para você, tá? Então, quando você é imerso na metodologia do analista master, você aprende a rota traduzida. Você não precisa ficar lendo a legislação e não entende o que está escrito, não. Você vai ser preparado com toda essa tradução para você não sentir limitações, para você não ficar perdido no meio do caminho, para você conseguir aplicar. E esse conhecimento muda o jogo, como mudou para a Paola, que eu acabei de mostrar para vocês. Esse conhecimento faz com que você consiga ter
excelência na participação, participar com excelência, participar com maestria, ter resultados significativos e com isso você consegue aumentar significativamente o número de licitações que você ganha e faturar altíssimas comissões se você trabalha como analista consultor ou altíssimos lucros se você trabalha como analista empresário. Dá só uma olhadinha aqui, ó, no resultados que meus alunos tiveram nos últimos tempos. Eu ganho acima de 10 mil, torno acima de 10 a 10 milhões, muito acima de 10 milhões. Eu passei a faturar acima de 10 mil, em média, uns 30 dias. Estou faturando muito mais de 10 mil reais por mês, tá? Aplicando os métodos da Viana. 2 milhões e 100 mil reais, já arrematado em licitações. Dentro de 30 dias, eu já tinha arrematado a primeira licitação após implantar o método Viana, 1,5 milhão. 1,5 milhão, excelente, excepcional, De uma vez só. Eu ganho mais do que 10 mil reais por mês. Eu venci uma licitação em que a minha comissão só de uma licitação só foi de 12.398. Eu já ganhei quase 4 milhões em valores, em atas assinadas já. 30 dias, mas né, trabalhar em casa, do conforto do lar. Hoje, mais de 16 mil. Mais de 16 mil. Tenho 62 anos e após entrar no método da professora Flávia, eu consegui me tornar um analista master em licitações e faturar acima de 10.000 por mês. Como que você poderia atuar como analista master de licitação? Então, só para você entender, o analista de licitação é aquele profissional que tem o conhecimento para representar empresas nas licitações e utilizar as estratégias claras e corretas que vão fazer com que as empresas que você representa tenham êxito muito mais rápido ao participar das licitações. E é por isso que o analista master Tubarão, ele fatura acima de 10 mil reais por mês. Então, como analista master, você é responsável por acompanhar a licitação do começo ao fim da licitação, analisar editais, analisar se é uma boa oportunidade, saber ler aquele edital, interpretar aquele edital, montar as propostas, os documentos, fazer o cadastro da empresa nos portais, né? Seja no portal de banco de documentos, que a gente chama de SICAF, seja no local que vai participar das licitações, acompanhar ativamente a disputa, excluindo as sêmoras, eliminando os amadores, os aventureiros, os despreparados. E existem pelo menos 3 formas para você trabalhar, tá? Mas as 2 formas que eu mais gosto e que vão fazer você chegar muito mais rápido no patamar de um analista master faturando acima de 10 mil, se você aplicar a metodologia, representando a sua própria empresa, ou seja, para você que tem uma empresa, tem um CNPJ ou pretende abrir, né? E aí pode começar até com um MEI mesmo, um microempreendedor individual, tá? Ou você que não quer abrir CNPJ, não quer ser empresário, mas você quer ser o analista consultor, ou seja, você vai representar as empresas dos seus clientes. Nesse caso, você não vai abrir empresa, você não precisa abrir empresa, você vai representar as empresas dos seus clientes como pessoa física e você vai cobrar mensalidade e comissão pelo êxito, né, desses clientes que você vai representar. E por isso, em um único trabalho, você consegue faturar rapidamente acima de 10 mil reais por mês, utilizando uma estratégia clara, né, a estratégia do analista master de licitação. E a terceira forma é vaga de emprego, mas mais rapidamente, para você chegar aos 10 mil de faturamento, com a sua própria empresa, analista empresário ou representando empresas de clientes, analista consultor, perfeito? Então vamos ver um pouquinho mais como que funcionam esses 3 pilares, né? O que é o método, o que o método faz por você, qual é o conhecimento, o resultado que você consegue aplicando esse conhecimento, essa estratégia. Então, dentro da metodologia de analista master, olha só como é que funciona. Você aprende os pilares quando você aprende a dominar a rota do analista master, a sua rota. Você aprende, preparar a documentação, porque os editais eles vão solicitar documentos para participar daquela licitação. Dispensa eletrônica também tem documentos para participar daquela dispensa eletrônica, tem cadastros, né, para você fazer. Então você aprende isso e você vai replicar o seu conhecimento para todas as empresas que você vai representar. É o mesmo conhecimento, os mesmos documentos, você aprende uma vez, você já sabe exatamente aonde pegar a documentação, qual é a documentação, qual não é. Quando o edital vem com um documento
que não poderia ser exigido, você já sabe que aquele documento é ilegal, que precisa impugnar aquele edital. Você aprende a preparar as propostas, montar as propostas, né, que vão ser utilizadas naquela licitação, analisar os seus concorrentes de forma estratégica, tá? Ver os erros na documentação deles, erros nas propostas deles, erros nos cadastros, penalidades que aquele sujeito tem e ele está tentando omitir e aquilo vai tirar ele da licitação. Você aprende a identificar os erros das concorrências, dos seus concorrentes, e com isso você elimina os seus concorrentes daquelas oportunidades, tá? Já dominando a rota do comprador, você aprende a identificar todos os pontos cegos durante o edital. O edital é o caderno que traz todas as regras daquela licitação. E mesmo que o órgão utilize minutas padronizadas, eles customizam essas minutas e tem erro. Muitos erros, eles acabam mexendo ali, mexendo errado, fazendo uma customização errada, colocando algo que não poderia, algo ilegal. E você, com o seu radar ligado, com o conhecimento do comprador, você sabe quando ele está certo e sabe quando ele está errado. E aí, ao invés de perder aquela licitação, você impugna e participa. Então, quantas vezes eu e meus alunos fazemos isso e ganhamos aquela licitação, tá? Ah, a licitação está pedindo esse documento aqui, mas esse documento ele não pode ser exigido. Está pedindo uma certidão imobiliária. E imobiliária não pode pedir. E aí, aquele que não conhece isso, não sabe, né? Ele simplesmente deixa de participar, ou ele participa e é inabilitado equivocadamente. E aí, sabendo desse conhecimento, a gente impugna o edital e ganha a licitação, tá? Você aprende a identificar os pontos cegos durante a licitação, como eu disse para você. O pregoeiro, o agente de contratação é humano e vai cometer erro. Só que esse erro não pode prejudicar a sua empresa. Então, se o erro prejudica a sua empresa, você consegue reverter essa questão. Se o erro faz com que um concorrente seu seja habilitado, né, seja classificado, e na verdade ele tem erros ali nas propostas, nos documentos, você consegue reverter essa situação. E ainda aprende a identificar os pontos cegos dos seus concorrentes. Então, se, por exemplo, os seus concorrentes cometem erros e esse erro passou despercebido, o pregoeiro não viu, o agente de contratação não viu, bom, você vai lá, você não vai deixar isso passar. Você vai identificar esses erros, vai recorrer e vai ganhar aquela licitação. Então, com isso, você participa com muito mais êxito, com um aumento significativo, você começa a ganhar muito mais licitação. E você não perde tempo, porque cada licitação que você participa, monta a documentação, monta a proposta e perde, é um passo para trás, né? Então você vai estar muito mais preparado e com isso você consegue decolar o seu faturamento, tá? E a rota traduzida da lei e do direito administrativo para analista. E é esse fundamento, esse conhecimento, essa rota que vai fazer você conseguir analisar edital, construir os seus recursos, construir impugnações poderosas, vai poder utilizar impugnação, recurso, defesas administrativas, tudo que depende só do analista master. Não precisa de advogado, não precisa de terceiros, não precisa de nada disso. Ninguém melhor do que o próprio analista para identificar essas questões e utilizar esses mecanismos a seu favor. E com isso, claro, você vai ter muito mais êxito nas licitações que você vai participar e aí você vai para o próximo nível, ou seja, faturar acima de 10 mil reais por mês e ter resultado, tá? E o mais importante, pessoal, é que tudo isso que eu tô falando, você não precisa ter familiaridade com lei, você não precisa ser expert em legislação, você não precisa decorar a legislação, nada disso, tá? Isso é intuitivo para você, uma vez que você é imerso nessa metodologia. Também é para você essa metodologia, mesmo você que nunca trabalhou na área, você consegue, não requer experiência, porque a metodologia foge completamente das cartilhas tradicionais de ensino. Então, tanto para quem nunca trabalhou na área, quanto para quem já trabalha, é para você, tá? A metodologia consegue. Qualquer pessoa pode participar e ganhar licitação. Licitação não é somente para os grandes, licitação não é esqueminha, licitação não é jogo de cartas marcadas, licitação é estratégia. Eu acompanhei o desenvolvimento das licitações pessoalmente desde 1999. Lá em 99 não tinha pregão, era tudo presencial e lá era um enigma, tá? É uma caixa preta. Só que isso mudou décadas e décadas depois. Hoje a gente tem tudo de forma
transparente, a gente tem leis de licitações, normas de regularidade fiscal, normas de direito financeiro, normas penais. Então, os servidores que descumprem qualquer regra, eles são duramente penalizados. E o analista master mesmo pode fazer essas denúncias, tá? Então, hoje é tudo transparente, é tudo pela internet, é tudo acompanhado em tempo real. A gente sabe tudo que está acontecendo, tá? Não tem nada, é tudo às claras, é tudo límpido. E você também não precisa de capital de giro para começar, tá? Então, quem não tem nada de capital de giro pode começar como analista master consultor, tá? Então, não tem segredo, tá? Se você realmente quer se tornar um tubarão, quer faturar acima de 10 mil, precisa conhecer o GPS do analista master dentro desses 3 pilares que eu acabei de te falar, tá? Então, com comprometimento, você pode ter esse resultado, os resultados que os meus alunos têm, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E você que já está há muito tempo na área, e tem muito analista tubarão que acabou de começar e já está ganhando muito mais que você, porque está aplicando o GPS, está aplicando as 3 rotas que eu acabei de falar para você. E aí é você que decide se você vai ficar para trás, tá? Se você vai continuar sendo uma rêmora. Quem que é a rêmora? São os aventureiros, os amadores, aqueles que vão para o campo de batalha com a cara e com a coragem. Muitos que trabalham até mais de 10 anos na área, se consideram experientes, mas que infelizmente dependem da sorte para ganhar e por isso passam uma vida inteira, muitas vezes tendo resultados medíocres. São aqueles que vão culpar o governo, vão culpar a concorrente, vão ficar falando que a licitação é carta marcada, vão ficar falando que a licitação é corrupção. E eu acho que isso aqui não é um jogo de quem ganha discussão. Isso daqui é a realidade, é a vida real. Não é um jogo de quem tá ganhando conversinhas e discussões pela internet. Então você tem que escolher de que lado você quer estar. Daqueles que ficam criticando, acreditando em mitos, em crenças limitantes, afirmando baboseiras e sem ter resultado nenhum, ou mesmo fora de um mercado milionário, ou se você quer fazer parte daqueles que estão trabalhando com honestidade, com integridade nas licitações e tendo faturamento muito acima de 10 mil reais por mês. Cabe somente a você escolher de que lado que você quer estar. E se você quer estar do lado dos tubarões, aqueles que faturam acima de 10 mil reais por mês, eu vou deixar aqui, ó, o link para a semana gratuita do Analista de Licitação, um evento que vai te dar a imersão para você começar a aprender o método de analista master, as rotas, as 3 rotas, os 3 pilares, onde você vai começar a aprender e ainda na semana gratuita já ter ali os seus primeiros resultados, já sair com os seus primeiros clientes, já aprender o funcionamento prático de uma licitação e como que você pode, na sua casa, se tornar um analista master de licitação sem precisar pôr o pé para fora de casa, tá? Então, ó, clica aqui, se inscreve na semana gratuita, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E já se prepara para você ter o resultado que você almeja e o sucesso que você almeja na sua vida com essa carreira. Deixa o seu like aqui no vídeo, também se inscreve no canal se você não é inscrito. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @Viana Consultores, Viana com 2 N's, né? E @Flávia Licitação. E eu te espero na semana gratuita. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e a gente se encontra por aí.